Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler São João, capítulo 6, versos 52 ao 56. São João 6,52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Grande Criador, como sempre nós dependemos do Senhor para poder falar Sua palavra, mesmo que nós já a temos na Bíblia, já a temos na mensagem e já temos até preparado, mas precisamos do Senhor para cada coisa que temos que falar, observar, crer. E só o Senhor pode nos dar esta bênção. Ajuda a sua igreja por toda parte, no Brasil e no mundo, que recebe a palavra do Senhor no dia que é dia de se alimentar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu quero comentar sobre algumas coisas hoje. Eu vou falar sobre sentido figurativo. Bem, o que lemos já mostra que é figurativo. Comer carne, beber sangue de gente, de Jesus. Então isto é uma figura, é um símbolo para não expressar o literal. Então ele mostrava esse lado figurativo. Tem hora que, para não expressar o imoral também, então vem através de figura. Para começar, a gente pode começar naquilo que a Bíblia trabalha em símbolo por causa do imoral. Então, na Bíblia não ia falar de que a serpente fez sexo com Eva. E então deixa uma coisa figurativa. E a figura que nós encontramos aqui na Bíblia são palavras simbólicas. Comeu do fruto. É simbólico. Gênesis 3, verso 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento.
Aí vem as palavras simbólicas. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido e ele comeu com ela. Estava pensando que nós temos até nas Escrituras a forma de expressão da Eva e a Bíblia expressando como Moisés escreveu, tomou do seu fruto e comeu. Primeiro foi ela. Ela primeiro tomou do fruto e comeu. Aí depois diz, e deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Agora já era um ato entre Adão e Eva. Quando ela mostra essa parte figurativa, que deu a comer também ao seu marido e ele comeu com ela, era um relacionamento a dois. Quando ela diz, tomou do seu fruto e comeu, ali estava mostrando que não era ela e Adão. Isto era ela e a serpente. Então a Bíblia ela vem tratando de forma figurativa. A pessoa, você tomar a palavra dos grandes homens, dos inteligentes, daqueles que são formados, dos teólogos, eles sabem de tudo isso. Eles sabem destes símbolos, eles sabem desse significado figurativo, mas eles nunca começam com Eva. Eles vêm começar aqui com Jesus. Eles não dão conta de ver, porque se qualquer pregador deste teólogo chegasse numa reunião e pregasse que Gênesis 3:6 é um sentido figurativo, eles já iam entrar em complicações. Por quê? Porque eles creem que ela comeu uma fruta. Mas Deus fala em fruto aqui porque é figurativo. Era sexo. Você quer ver outro versículo na Bíblia? Provérbios 30, verso 20. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa a sua boca e diz, não cometi maldade. E é simbólico, a prostituta é aquela mulher adúltera que está fazendo. É um relacionamento sexual, mas a Bíblia, ao invés de falar assim, ela então te dá uma forma simbólica. Então mostra que a adúltera, o caminho da adúltera é assim, ela come, isto é sexo. Limpa a sua boca, sente o prazer. E diz, não cometi nenhuma maldade. Então a coisa tudo é figurativo. Hoje nós estamos dando a explicação, porque não vamos dar explicação só dessa parte que nós lemos, que Jesus diz que você tem que comer a minha carne e beber meu sangue. Isto é simples, esta mensagem, assembleano prega, qualquer teólogo prega, porque é um símbolo, é figurativo, eles pregam, mas deve ver esta parte figurativa, não apenas em Provérbios 30, 20, mas começando em Gênesis, a semente da serpente. Quando Eva tomou do seu fruto e comeu, não era com Adão. Olha, para você ver, a Bíblia é tão clara. Aquele fruto dava entendimento. E ela sempre vai pelo entendimento. Era agradável aos olhos. Sempre vai pela beleza. E ali estava, ela tomou do seu fruto e comeu. Isto é uma vez, tudo num versículo só. E deu também a seu marido e ele comeu com ela. Aí já é os dois. Ele comeu com ela. Isto é a vida a dois, um com o outro. Mas é figurativo, certo? O fruto do teu ventre. Eu quero tomar poucas coisas aqui, mas falar sobre isso para vocês, porque é tudo figurativo. Lucas 1, 41 e 42, diz, e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre,
E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Olha agora. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Então, a Bíblia trata de forma simbólica, figurativa, fruto. Qual que era o fruto do ventre de Maria? Não era uma pessoa? Não era Jesus? Bendito o fruto do teu ventre. Então, para mostrar de uma forma simbólica, fala fruto, mas o certo é pessoa. Era Jesus o fruto do ventre. Por isso a Bíblia mostra: comeu do fruto, o fruto do teu ventre, tudo figurativo. Se Eva comeu do fruto, fosse uma banana, uma pera, uma maçã, um albaricoque, então seria totalmente diferente do que você vê a parte simbólica nas demais coisas. Na adúltera e também no nascimento mesmo de Jesus, ou antes do nascimento, já mostrando que havia um fruto bendito no ventre de Maria. E aquele fruto era uma pessoa. Eu estou falando tudo isso para chegar naquilo que vocês conhecem também. Jesus mostrou: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Agora você vê o versículo anterior, eles disputavam os judeus entre si, dizendo: como pode ele dar a comer a nós a sua própria carne, o seu sangue? Eles tinham dificuldade de ver, e por isso Jesus falava de maneira figurativa, para que eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouçam. É o que a própria Bíblia diz, foi o que o Senhor Jesus mostrou. Então ele não tinha que falar uma coisa revelada. Por isso vocês vão ver que o selo, sendo todo aberto, não podia ser falado o mistério do último selo, porque aquilo vinha também de uma forma simbólica, porque você tem animais para os primeiros 4 selos: o leão, o homem, o leão, o boi, o homem e a águia. E logo você tem o 5º selo, que não tem animais para anunciar, o 5º selo. Tem o 6º selo e logo você vai encontrar o 7º selo também. Agora, o 7º selo, houve silêncio. Você não tem grandes demonstrações no 7º selo. Houve silêncio no céu. Abaixa um pouquinho o som aí que está zunindo aqui, né? Tinindo no ouvido. Então, o 7º, quando você chega no 7º selo, aquilo é um mistério outra vez. Por quê? É figurativo. Você olha o 7º selo, pensa, é como os outros. Mas o 7º selo estava materializado. O 7º selo estava encarnado. Quando você lê na mensagem, vigie bem o 7º, você não vai ficar procurando o número 7 para vigiar. Você vai vigiar o 7º, tem que saber quem que é o 7º. Paulo foi o primeiro, Irineu o 2º, Martinho o 3º, Columba o 4º, Lutero o 5º, Wesley 6º. A Bíblia não vai falar assim, vigie Brana. Então dá de uma forma figurativa. Vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. O Senhor não vem em 5 com Lutero, o Senhor não vem em 6 com Wesley. O Senhor veio em carne no 7º. Por isso é uma forma figurativa que não dava para eles perceber. Se eles não perceberam, vocês veem que os judeus disputavam de como ele vai dar a nós de comer a carne dele. Como pode ele fazer isso? Então eles não sabiam. E penso que Jesus parou para explicar. Jesus continuou a mensagem. Disse Jesus, pois,
lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Comer carne e beber sangue é figurativo. Ninguém come a carne de Jesus, bebe o sangue de Jesus. É figurativo. Ele estava falando aquilo, simbolizando a ceia que ele daria, e que a sua carne é a sua palavra, que é dada a comer. Se não comer a carne dele, você não tem vida. A sua carne, tem que comer sua carne, o seu sangue. A carne e o sangue é a palavra viva. Entendeu? O sangue é a vida. A vida está no sangue. E aí a vida está na palavra. Quando a pessoa come a palavra, é outra parte figurativa. É como comer palavra. Você vai pegar a Bíblia e comer um pedaço da palavra? Então é figurativo. Quando fala a palavra, você já sabe que é a Bíblia. Minha carne, meu sangue, é figurativo. Tem que comer aquela carne e o sangue. Eu tenho mais esta luz, esta revelação, que vocês já sabem, que no dia da ceia, Jesus revelou sem falar o que era. Tomou o pão e disse: este é meu corpo. Tomou o vinho e disse: este é meu sangue, bebei dele todos. Então já estava, não mais a figura, mas estava a realidade agora. Já estava sendo mostrado para eles o que era comer a carne e beber o sangue. Era comer o pão, era beber do vinho naquele dia. Mas tudo isto estava Jesus pregando uma mensagem em símbolo. E as pessoas, se você não falar claro para elas, elas não entendem. Mas Jesus falou que tinha que falar por parábolas para eles não entender mesmo. Jesus disse, e não era para falar claro, era para falar por parábola, para que eles vendo não veem, ouvindo não ouçam. Você vai entender isso? Quer dizer, eles estão vendo, mas não vê. Eles estão ouvindo, mas não estão ouvindo ao mesmo tempo. Ouvem e não estão ouvindo ao mesmo tempo. Isso é a expressão de Jesus. Porque é de uma forma figurativa que ele vem e manifesta para as pessoas. Esta é a maneira de Deus. A escritura do dia, quando ela cumpre, aquela escritura quando cumpre, ela se torna carne e sangue naquele dia. Toda a escritura, no dia que ela cumpriu, quem não ouviu aquele homem que era carne e sangue, entendeu o que é uma escritura agora? Quando ela se torna carne e sangue? A escritura de Isaías 9,6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então aquilo ali agora estava em carne. Agora era Jesus. Agora era carne e sangue. 7,14 de Isaías: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Agora ela deu à luz um filho. Aquele filho era a escritura de Isaías, era carne e sangue. Há muita complicação na mente das pessoas, mas se você lê a Bíblia e vê a forma correta que a Bíblia trata, de uma maneira simbólica, figurativa, para que as pessoas, olhando, não vejam, ouvindo, não ouçam. É a maneira de Deus falar. E aí o eleito não precisa muita coisa. Você não tem que gritar com o eleito, você não tem que explicar muito para um eleito. O eleito escuta, ele forma um quadro. O eleito escuta uma coisa. Quando o eleito ouviu, HM faz parte do nome de Deus. Ele completou, é fácil. Se HM faz parte do nome de Deus, o eleito olha e diz: Grã não é, porque Grã é 6. Então é Bran, porque Bran é 7.
Por que tem que ser Bran? Porque temos mais mensagens do profeta que fala daquela figura. Temos mais mensagens do profeta que fala sobre estes 7. Temos os 7 picos na montanha. E temos o próprio William Branham, numa carta ao irmão Liveio, 28, mostrando o que significa Bran, perfeito, perfeição. Então, olha, nós estamos hoje não vivendo muito no tempo de símbolos. Não estamos falando hoje figurativo. As nossas pregações estão mostrando que aquilo que ilustrava, agora a pessoa chegou. A escritura, que era letra, hoje ela é carne e sangue. O comer, a escritura, é ouvir e crer. Isso é comer a escritura. Isso é figurativo. Ouvir, como que pode comer a escritura, comer a palavra? É figurativo. Você ouve e crê naquilo. Então, quando você ouve e crê, você está comendo. Já não é uma coisa pela boca. Agora é através da alma. É a audição e a alma para mostrar isso para você. Você ouviu e creu. E você não crê, note bem, você não crê com os sentidos do corpo. Você crê, irmão Branham, tem aqueles círculos que ele mostra, e tem o último, que é uma faculdade, que é o 6º sentido. Naquele 6º sentido é fé. Então você não crê com os sentidos de fora. Você não crê com o tato você toca. Você não crê com a visão você vê. Então você vai ver, você não crê, senão através da própria palavra. E isso daí está na alma, é fé. Fé é uma substância. Você não tem como apalpar fé. É o firme fundamento das coisas que não se veem. Isto é fé. E cada crente precisa se alimentar. A alma alimenta, mas quando você tem fé. Fé em quê? Você ter fé em Moisés já passou. Foi o período da lei. Eu sei que você vai arrepiar, mas você ter fé só em Jesus também é o período da graça, já passou. E todas estas escrituras cumpriram no seu dia. E Jesus falou das outras escrituras que cumpriria no último dia. Porque nós falamos bem de Jesus, que foi o Filho do homem, e porque não aceitamos o que Jesus falou? Assim como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, assim será também na vinda do Filho do homem. Quer dizer, você crê no Jesus que foi Filho do homem? E quando ele foi Filho do homem, porque aquelas palavras de Deus tinham se tornado carne e sangue. Ele foi Filho do homem. Como que você não crê quando Jesus mesmo mostra em São Lucas 17, 26 a 30, que nestes dias que aconteceram nos Estados Unidos, hoje nós somos uma extensão dos acontecimentos nos Estados Unidos, mas os dias de Ló, os dias de Noé, era para os Estados Unidos. Nós somos uma extensão, isso estendeu até nós, mas os dias do cumprimento foi lá. E exatamente ali onde Deus cumpriu sua palavra, aquelas palavras de Jesus que Jesus pregou em São Lucas 17, 26 a 30, cumpriu aqui nos Estados Unidos. Porque o povo tem facilidade de ver o Filho do homem lá com Jesus. Porque eles não podem ver aquele Jesus que falou que teríamos o ministério do Filho do homem aqui no final, quando os dias, o tempo, as pessoas estivessem na mesma condição dos dias de Noé
e dos dias de Ló. Por que eles não podem crer? E você vai notar, é gente da própria mensagem. Tem a mensagem na mão, mas não pode crer. Irmão Brana falou centenas e milhares de vezes sobre essa vinda do Filho do Homem. Jesus anunciou, mas eles estão crendo lá em Jesus como Filho do Homem. Meus filhos, mas nós não estamos vivendo naqueles dias de Jesus mais. Nós estamos vivendo nos dias que o Senhor Jesus falou que viria o ministério do Filho do Homem na terra outra vez, 2 milênios depois. Agora, você toma estas palavras, você diz, eu não entendo, não sei quem é, então se torna figurativo para você. Mas daqui a pouco você vai ver que aquele ministério do Filho do Homem, do Senhor Jesus Cristo, é carne e sangue. São Lucas 17, 26 a 30, é carne e sangue. Se você notar do lado do mundo, é carne e sangue, casando e divorciando. É carne e sangue do lado do mundo. Você está vendo, não é o lado de Cristo, é o lado do mundo, cumprindo as Escrituras, carne e sangue, casando e divorciando. Você vê, cumprindo homossexualismo, Escritura, carne e sangue. As pessoas estão vendo essas coisas acontecerem com homens e mulheres, é carne e sangue. Por que não vê o ministério do Filho do Homem numa carne e num sangue também? Aí está o ministério do Filho do Homem, estava em William Branham, era carne e sangue. Quem não comesse a carne e sangue do Filho do Homem no entardecer, não tem vida. Quem não comeu, não tem vida. Eu não preciso nem pular, nem gritar. Tem hora que eu tenho vontade de ser assim. Deixa eu pular um pouco, gritar um pouco, chorar um pouco. Mas não preciso disso. Eu preciso é comer isso, é crer que essa Escritura se tornou carne e sangue. Ela não é apenas uma Escritura, ela é carne, ela é sangue. Amém. Vai chegando um ponto que vai apertando mais. Porque até lá no irmão Branham, não é difícil você crer que a Escritura, Apocalipse 10, de 1 a 7, é carne e sangue, que já passou. Você tem que ver a carne e sangue que cumpre naquele dia. Hoje eu quero mostrar para você que é diferente do entardecer, o dia que nós estamos vivendo, porque é um povo, não é apenas um homem é figura, um homem é uma representação, um símbolo. Quando fala em João, é um símbolo, é uma figura. Agora, é a igreja. Qual igreja? É eu, você, mais alguém, formando um corpo. E esse corpo vai até o rapto. O corpo de Brana, do Filho do Homem. Olha bem, o corpo do Filho do Homem, Brana, era o corpo do Filho do Homem. Aí alguém diz, bom, mas ele não era o Filho do Homem, mas ele era o corpo. Você sabe que isso aqui é o corpo do Osmar Rodrigues Costa? Pronto. É o corpo. E aquele corpo de William Branham era o corpo do Filho do Homem no entardecer. A igreja é o corpo de Cristo. Depois que João comeu o livrinho, que é outra coisa que eu tenho que falar para me encerrar, quando ele comeu o livrinho, é simbólico. Deixa eu ler esse versículo, João 5,24. Na verdade vos digo que quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem ouve não terá. Tem que guardar. Quem ouve as minhas palavras, ele está dizendo aqui no singular, quem ouve a minha palavra. Porque cada vez que Deus opera, é a palavra dele. Cada escritura cumprida foi a palavra dele.
Por isso você vê Pedro era o corpo dele. Você vê Paulo era o corpo dele. Era a palavra que estava cumprindo naquele dia. Você vê João Batista, era o corpo dele. Isaías tinha profetizado o ministério de João. E João veio aqui e perguntar: o que você é, se você não é o Cristo? O que você é? Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele citou um versículo de Isaías. Ele estava dizendo: Isaías, o versículo que me pertence, que eu cito para vocês, é carne e sangue, é João Batista. Agora, Jesus era carne e sangue também. E tem tantas promessas que eu não dou conta, porque não tenho mente também para tudo isso, né? Eu já trago as coisas aqui mastigadas para ficar mais fácil para mim, porque eu esqueço muito. Então, mas quando eu vejo isto, desde o princípio, você vê, isso cumpriu. Quando você vê falar em Jesus Cristo, sabe o que você lembra? A semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Pô, mas a mulher não tem semente. Mas Deus deu aquela semente para ela. Deus deu a semente, Jesus, para Maria. Deus deu. Não foi Maria quem fez. Não foi José quem fez. O fruto que Maria comeu, ela não comeu de José. Aquele fruto que estava no ventre dela, que é simbólico, era do Espírito Santo. Olha para você ver, e tudo vem de uma forma simbólica, mas agora ela tem um fruto no ventre. Era Deus. O Espírito Santo deu aquele fruto, aquela semente para ela. Guardamos bem que a mulher não tem semente, a igreja não tem semente, mas Deus deu a semente para ela. Olha, se você nota, a igreja não tem semente, mas Cristo é a semente. Deus deu Cristo para nós. A igreja não tem semente, mas brana era o grão, a semente. E Deus deu brana para nós. O mundo não entende isso, o mundo não vai crer. Por quê? O mundo está antes do nome, nós estamos depois do nome. Entende? Eles estão antes do nome, nós estamos do novo nome para frente. E o mundo está do nome para trás, nem no nome eles creem. Você toma o povo denominacional, nem no nome. Chama eles para ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme todos os crentes foram batizados na Bíblia. Em Atos 2, 37, 38, Atos 8, 14 a 16, Atos 10, 47, 48, Atos 19, de 1 a 5, Atos 22, 16. Não adianta. Foram batizados em nome do Senhor Jesus. Me mostre na Bíblia um que foi batizado, falando do Pai, Filho e Espírito Santo. Um que foi batizado como a católica batiza. Um que foi batizado como a Assembleia batiza, uma boa igreja. Mas mostra um que foi batizado como eles batizam. Mostra na Bíblia. Aí mostra na Bíblia também um que foi batizado em nome de William Branham. Mostra na Bíblia para mim. Você diz que tem que ser batizado em nome de William Branham? Mostra na Bíblia. Mas você quer saber qual foi o batismo em nome de Jesus Cristo? Já te citei as Escrituras. Volta lá e estuda elas. Vê, aquelas Escrituras mostram as pessoas que foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. E isto continua, porque foi o que Deus deu quando veio em carne. Morreu para que o seu sangue pudesse apagar nossos pecados. Não tem mais ninguém que verte sangue. Você tem que comer agora. Ele verteu o sangue para apagar seus pecados, mas agora você tem que comer a carne e o sangue, que é a mensagem de cada homem que vem no seu dia, e que as Escrituras diz que é dia daquela Escritura, é dia daquela carne, daquele sangue. Em outras palavras, se você não ouve, quem não come, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna. Isso quer dizer, quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue não tem vida eterna.
Mas quem come a minha carne, que ouve e crê, come a minha carne, entra nele, carne e sangue. E no meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Mas quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue, eu não ressuscitarei ele no último dia, não tem jeito. Porque não comeu a carne, não bebeu o sangue que traz ressurreição naquele dia. Você diz, mas eu comi a carne de Jesus Cristo. Sim, ele trouxe ressurreição em 2000 anos, nas 7 eras da igreja. Mas agora você não adianta falar que come a carne de Jesus. Se Jesus que é Jesus pregou, mas nos dias da voz do Filho do Homem, quando ele fizer isso, será nos dias de Noé, nos dias de Ló. Aí você fica lá nos dias de Jesus, quando Jesus de lá deve falar para você assim, não é aqui, olha para aí perto de você. Você está olhando para Jerusalém? Não, olha para a América do Norte. Dias do Filho do Homem, foi na América do Norte, era Deus num homem profeta, e aquela carne, aquele sangue, tinha que ser comido. Ele diz, não, mas tem só a de Jesus. E quem te disse que a mensagem que Brana pregou não era Jesus pregando? A carne e sangue que estava pregando aquilo ali, mostrava a mensagem do dia. E aquela mensagem do dia estava falando, eu sou o 7º anjo, eu sou o 7º selo. Ele não falava, mas a mensagem estava dizendo, eu sou o 7º trovão, porque cada um trovejou no seu dia, mas eu ajunto todos os trovões e manifesto eles agora na última era. Era Brana, eles puderam ver, eles não podem comer. Aí Deus vem de forma simbólica. Se Deus falasse assim, meu novo nome é Bran, mas está revelado. Mas ele diz, trovejou. Eu não sei, a gente entende, hoje você entende que até o trovão fala Brana. Pronto, falou o nome dele. Até o trovão, mas Deus teria que falar Bran. Não, eu vou dar um trovão, 7 trovões. B-R-A-N-H-A-M, 7 trovões. Nos dias da voz do 7º anjo. Quando ele tocar a sua trombeta, ele toca a trombeta que mostra a carne e sangue do dia. Nos dias de William Branham, carne e sangue não era Jesus, era Brana. Nos dias de Jesus, carne e sangue não era Ezequiel. Ezequiel foi chamado filho do homem, mas nos dias de Jesus, carne e sangue não era Ezequiel, era Jesus. Mas Jesus profetizou que carne e sangue estaria outra vez. Quando ele falou nos dias do Filho do Homem, ele estava falando nos dias de carne e sangue. Filho do homem, já está falando filho do homem. É um homem, e um homem que tem? Carne e sangue. E o filho está nele. O filho, Cristo, está nele. Aqui está, é Cristo, naquela carne, naquele sangue, pregando aquele dia. Agora, para o nosso tempo, o que eu gosto de alicerçar isto, porque a gente mostra muito lá atrás, mas aqui já mostramos para vocês que já comemos o livrinho. Se tiver alguém que vai comer o livrinho, eu creio que ele tem que trazer o que o William Branham trouxe. Olha para você ver. Se mais alguém comeu o livrinho, vamos fazer de conta que tem ainda uma pessoa que qualquer dia vai comer o livrinho. Vamos admitir que teria uma pessoa para comer o livrinho. O que essa pessoa tinha que fazer? Tem que pregar o que Cristo pregou, o que Branham pregou, não só a primeira e segunda etapa, não, a terceira etapa, pregar os trovões que Branham pregou, pregar o novo nome que Branham pregou. Esse João que aparecer, ele vai ter que pregar isto e pregar coisas mais que até hoje você não sabe. Teria que pregar coisas mais ainda. Se tiver, estamos aqui aguardando.
enquanto ele não chega, vamos nós comer o que nós temos, certo? Teve um tempo que eu comi a mensagem de Jesus. Teve um tempo que eu comi a primeira e segunda etapa do irmão Brana. Agora é o tempo de eu comer a terceira etapa do irmão Brana. Quando como a terceira etapa do irmão Brana, aquilo faz de mim e de você, na terra, uma voz profética. Como William Brana diz, a noiva tenho assim, diz o Senhor. Pronto. Por que Brana dizia assim, diz o Senhor? Porque o Senhor tinha falado. Porque eu digo assim, diz o Senhor. Brana é perfeito, perfeição. Você diz, não, mas foi Brana que falou. E para mim, Brana foi Deus. Deus estava nele. Quando Deus está em você, é o que Brana pregou, vai no desvelar de Deus. Os crentes da mensagem nem lê mensagem, como os crentes da Bíblia nem lê Bíblia. E os crentes da mensagem nem lê a mensagem. Vai apenas nessas mensagens para você ver. Quando Deus está escondido, o desvelar de Deus. Se Brana pudesse dizer, olha para mim, você está vendo? Estou vendo Brana. Diz, muito bem, prossiga. Até que alguém tivesse uma luz. Quem que você está vendo? É Deus. Como Deus? Sabe o nome? Sabe o nome da rua, o nome da pessoa, o nome da rua, o número da casa da pessoa. Quem é isso aí? Não é um homem. Disse, haja esquilo e houve esquilo. Matou e comeu. Isso não é um homem. Isso é mais do que um homem. Mas eles pensavam que Jesus era um homem. Mas ele era homem. Estava deitado na polpa do barco, dormindo, que nem qualquer um dorme, é homem. Mas a hora que ele levantou e diz, mar, aquieta-te. Vento, para. E a Bíblia diz, e houve grande bonança. Era mais do que um homem. Aquilo era Deus. Era um homem chorando na tumba de Lázaro. Era um homem chorando. Mas quando ele diz, Lázaro, vem para fora, e um defunto de 4 dias, fedendo, Deus fez que mudasse tudo naquele corpo. E ele veio para fora, perfeito, só amarrado, para que os homens pudessem tirar aquela amarradura, o que prende o defunto. Muitas vezes os defuntos levantam, mas ficam presos na igreja. Eles levantam, mas estão amarrados à boca, não pode pregar novo nome. Eles estão amarrados, você lembra quando... Hoje eles não fazem isso mais. Hoje é até difícil, parece que para o defunto ressuscitar. Digo assim, ressuscitar na hora. Que depois que morre, que vai para a tumba, aí não é difícil. Mas é difícil até o morto ressuscitar. No tempo de Jesus, há tempo atrás, no meu tempo mesmo, os defuntos eram amarrados um lenço assim, prendia na cabeça, para ele não ficar o morto com a boca aberta. Né? Hoje, não. Hoje tem hora que ele não acerta, cola a sua boca até torta. Eles colam a boca do defunto. Aí você diz, mas morreu, ficou com a boquinha fechada por certo. A cola. No tempo de Jesus, aqui, eles punham também esse pano que amarrava os pés, porque você já viu, né? Quando você deita assim, ou morre, ou mesmo vivo. Seu pé nunca fica assim, você faz assim. Mas eles amarravam os pés para ficar assim, as mãos para ficar assim. Amarrava aqui para poder não ficar com a boca aberta. E Jesus ressuscitou Lázaro, mas ele saiu com toda a amarradura. O que Jesus falou para os homens, Jesus não foi lá e disse, Lázaro, vem cá que eu vou desamarrar. Não. Jesus ressuscitou o defunto, mas disse para o povo perto dele, desatai-o e deixai-o ir. Em outras palavras, se você não desatar, eu não vou fazer isso não. Então, o que acontece é que esses defuntos na mensagem, os defuntos crentes no mundo inteiro, mas esse defunto levantou, sim, levantou, mas a boca amarrada, os pés amarrados. Não há um evangelismo de terceira puxada,
Não há uma pregação de terceira puxada, porque são defuntos, estão com a boca amarrada. Não, mas já ressuscitou. Sim, mas não fala, está com a boca amarrada. Desatai-o. Essa mensagem nós temos como desatar os defuntos. Os irmãos, as irmãs que chegam com a boca fechada, não pode falar em novo nome. Vem cá, vou te ensinar a falar. Novo nome é Bran. Abra a boca. Bran. Aí o defunto foi ressuscitado e fala. Foi ressuscitado e anda. Mas Jesus falou: desatai-o. É vocês, é a pregação que faz isso, é a pregação que desata, é a pregação que abre seus olhos, é a pregação que tira a amarradura. Que Deus nos dê graça. Comer o livrinho, tem que terminar. É simbólico também comer o livrinho. Meu Deus, comer o livrinho. Qualquer um escuta, faz ser loucura. Mas é símbolo, filho, isto é o significado figurativo. Fala livrinho, comer o livrinho. Assim como o sexo também era comer do fruto, era sexo. O fruto do ventre era uma pessoa, era uma criança, era Jesus. Agora, João vem e a voz diz para ele: coma o livrinho. É figurativo. O que é que você tem que comer? Porque é livrinho. Porque ele foi aberto. No capítulo 5 ele era o livro, mas no capítulo 10 ele é livrinho. Ele é aberto. O livrinho está aberto. Coma. É hora de comer. É figurativo, sim. É simbólico. Você tem que comer, quer dizer, ouvir e crer. Mas este livrinho é carne e sangue. E eu quero te ajudar porque uma hora é carne e sangue de João, mas João representa, João é uma figura apenas. João está representando, é a igreja inteira, são os crentes verdadeiros inteiros. Nem todo mundo é crente verdadeiro, mas são os crentes verdadeiros, que são aquela figura verdadeira, no qual Deus está dentro deles, e eles são a escritura do dia. Agora, Apocalipse 10, 8 a 11. Eles são essa escritura do dia. Quem é carne e sangue? De João. Então você tem que comer a carne e sangue de João. Ah, mas eu não sei quem é João então. A esposa é carne e sangue. Quando João prega, aqueles que agregam, eles estão ouvindo e crendo na mensagem do dia. E a mensagem do dia, ela é carne e sangue. Ô, gente, é tão simples. A mensagem do dia, quando ela é carne e sangue, ela está sendo pregada. Ela é carne e sangue. É um pregador que está pregando aquela mensagem. Então ela é carne e ela é sangue. Ela não é um anjo do céu. Ela é da terra, ela é carne e sangue, que tem que ser comido. Se não comer, não tereis vida em vós mesmos. Porque esse é o dia de comer. Não a escritura de Apocalipse 10, de 1 a 7. Isso já aconteceu, isso já comemos. Agora é tempo de comer Apocalipse 10, de 8 a 11. Este é o alimento do dia, a escritura do dia, quando cumpre, é carne e sangue e é alimento. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. 6,55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aí você permanece na palavra e a palavra em você, porque você comeu a carne e sangue. Agora você me diz: eu tenho comido a carne e sangue dos dias de Brana. Não. Isso daí foi ontem. Carne e sangue dos dias de João. Carne e sangue dos dias da terceira puxada, que se pode falar.
Nos dias de Brana era carne e sangue que não podia falar, não diga a ninguém. A terceira puxada. Mas nos dias de João, vai ao anjo forte, toma dele o livrinho, come o livrinho e prega a povos, reis, nações e língua. Diga o que não podia ser dito. Pai Celeste, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado e que este sentido figurativo seja ajudado, seja uma ajuda para todos os meus irmãos, que eles possam comer este livro, comer a revelação. E comer outra coisa não vai adiantar, Senhor, porque o que dá entendimento agora não é aquele fruto que Eva comeu, mas é o fruto que João comeu. Isso é que dá entendimento, isso é que dá revelação, isso é que dá luz, isso é que dá vida. O que Eva comeu trouxe morte, veio um Caim, morreu, veio um Abel, morreu, e assim por diante. Todos que vieram morreram, até aqui no último dia. Por quê? Porque estão comendo aquilo que Eva comeu. Estamos vivendo de uma vida sexual, e por esta vida comemos e morremos. Mas agora, em cada tempo, o Senhor traz uma promessa, e o Senhor é carne e sangue naquele dia, para que possamos comer aquele alimento daquele dia, aquele livrinho daquele dia. Estou agradecido, Senhor, por este dia, eu ter a oportunidade de comer este livrinho, que muita gente não entende. Eu creio, ainda que eu não entendo muito, mas eu creio em tudo isso, Pai. Obrigado. Santifica as nossas vidas, nosso coração, nossos olhos, nossos lábios, nossa audição. Santifica-nos completamente, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a sua palavra, o seu sangue, esteja manifestado em cada um de nós, porque o Senhor é carne e sangue, a mensagem do dia. Amém, Senhor. Amém. Olhando para Cristo, posso ver em sua palavra. João está aqui, profetizando outra vez. Para casa agora vou, com Cristo irei morar, pois o meu Senhor em uma nuvem veio revelar. Abriu 7 selos, revelou 7 trovões. Saiba, meu irmão, que seu novo nome é Brana. Ele está aqui profetizando às nações. Creia, meu irmão, este foi sempre o grande plano. Olha, a noiva vai passar outra vez aqui no Brasil, falando em português. Os trovões soaram em 63, trazendo as vestimentas para a noiva do rei. Olhando para Cristo, posso ver em sua palavra. João está aqui, profetizando outra vez. Para casa agora vou, com Cristo irei morar, pois o meu Senhor em uma nuvem veio revelar. Abriu 7 selos, revelou 7 trovões. Saiba, meu irmão, que seu novo nome é Brana. Ele está aqui profetizando às nações. Creia, meu irmão, este foi sempre o grande plano. Olha, a noiva vai passar
trazendo as vestimentas para a noiva do rei, trazendo as vestimentas